ouvir o jovem Diogo, ele vai nos trazer esse menino que tem vamos dizer assim, um testemunho, não é? Muito lindo para contar. Este menino que ele entregou a sua vida para o Senhor, hoje tem sido um instrumento de Deus. Tem sido um instrumento, não é? Quando ele, às vezes ele posta assim algumas fotos do antes e depois, mas o antes não importa. Importa o que Deus está fazendo e vai continuar a fazer na vida de Diogo. Aleluia, glória a Deus. Amigo Jesus. Oh Deus. Trabalhe, Jesus. Tu és santo. Amigo Deus. Glória. Amigo Jesus. Glória a Deus. Glória. Amigo Jesus. Amigo, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. A todos que estão aqui no templo e também aqueles que estão nos ouvindo em casa, receba essa mesma paz. Em nome de Jesus. Amigo Jesus. Meus irmãos, irmãs, você que está aí na live, você que entrou agora, nós fizemos uma leitura no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, no capítulo de número 38, uma passagem bem conhecida da amada igreja do Senhor, mas eu creio que no decorrer da administração da palavra de Deus, Ele vai nos iluminar com a sua palavra e nós vamos receber da parte de Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, livro do profeta Isaías. Quero louvar a Deus também pela vida da jovem que veio comigo, que Deus abençoe ela. Essa jovem que uma vez, quero falar em rápido tempo, eu estava minha intimidade com Deus, estava orando muito como antes, 13 horas por dia, e ali tem um camarada teólogo, hoje da anterior, e ali o amigo da gente trouxe ela para ouvir uma palavra, e o camarada ficou meia ou quase uma hora falando Bíblia para ela, Bíblia, e eu ali sentadinho no canto, mas tinha orado de tarde, porque tinha colocado um versículo no meu coração, e quando o irmão disse, olha Deus, ela quer ouvir uma palavra também de Deus, da tua parte. Eu disse, de Deus, então, Deus falou no meu coração essa tarde, qual é esse versículo? E eu falei apenas um versículo, e ali ela se quebrantou e voltou para Jesus. Porque a oração, ela faz a diferença. Então, não pare também de orar. É luta, mas através das lutas também vem vitória da parte do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo número 38, vai falar sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Nós vamos ver aqui no capítulo número 38, versículo número 1, vai dizer, naqueles dias, Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. A enfermidade que ele estava, era uma enfermidade terminal, era uma enfermidade para a morte. Estudiosos querem optar pela doença que ele teve, mas só que não tem comprovação na Bíblia, mas a Bíblia mostra que a enfermidade que ele estava era uma enfermidade para a morte. Ezequias, quando ele recebe esta notícia, ele recebe a notícia de um profeta, de um homem de Deus, por nome Isaías, profeta. Então, quando Isaías chega para o rei Ezequias, ele diz, põe a tua casa em ordem, porque tu não vai viver, sim, tu vai morrer. E eu imaginando Isaías, o profeta, que ali quando ele estava perturbado, orando a Deus, o rei Ezequias, o profeta Isaías chegou para ele, mandava carta, mandava alguém trazer uma palavra boa para ele. E agora o profeta Isaías vai trazer uma palavra um pouco dura para o ser humano, que é a morte, mas a gente sabe que viver é Cristo, e se a gente morrer em Cristo, é vitória e é ganho. Então, meu
diariamente falando com ele e com ela. É intimidade, porque Deus, Ele avisa, Ele diz: olha, vai lá, avisa Ele que está chegando o tempo dele morrer. Porque é um Deus que a gente serve, é um Deus que avisa. Eu lembro do meu avô quando se converteu, a gente pregou para ele, se converteu no outro dia, ele ficou doente e Deus não para levar ele. Eu disse: Jesus vai levar, mas me diga se o Senhor vai levar. Eu vim para o mundo e Jesus disse: olha, a eternidade lá não é para morte não. E aí eu fui para o Procap com ele, e a Bíblia marca passa no coração. Decorrer do tempo, ele se recuperou. Minha família, minha avó desesperada, vai morrer, mas já tinha dito para mim que não ia morrer. E aí ele ficou inchado, cheio de sonda. E o médico que tratou dele disse: esse homem é um milagre, não deve receber alta. Mas Deus tinha dito. Mas eu fui para o hospital, peguei a palavra, Deus salvou lá dentro. Porque Deus, Ele avisa antes de acontecer. Se você estiver ligado com o céu, Deus Ele avisa. Deus Ele fala com você. Deus não vai deixar você confundido. A Bíblia vai dizer que Jeroboão disse: olha, se arruma aí, vai lá na casa do profeta Elias, e vai lá que ele vai dar a notícia do nosso filho. A Bíblia vai dizer que quando ela está chegando, o profeta tem uma revelação de Deus. Deus já tinha avisado o profeta que ela estava chegando. Porque Deus, Ele ainda avisa, Deus ainda mostra para Deus que tem intimidade com Ele. A Bíblia diz que Paulo está no navio, todo mundo desesperado, 277 pessoas dentro do navio, todo mundo desesperado, vendo o contrário. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, tenha calma, Paulo, ninguém aqui vai morrer, porque Deus, Ele fala antes, Ele fala antes de receber, vai falar antes de acontecer alguma coisa na tua casa, enquanto você estiver com intimidade comigo, eu vou avisar. A Bíblia vai dizer no livro de Amós, capítulo de número 3, e o versículo de número 7, certamente o Senhor não deixará oculto alguma coisa aos seus servos, os profetas. Deus, Ele avisa, Ele avisou o rei Ezequias. Mas o que eu acho bonito é que Ezequias, quando recebe essa notícia, ele foi buscar a Deus, ele foi orar a Deus. E quando ele começa a orar ao Deus dos céus, o Deus que tem ouvido, a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. E quando o rei chega, vira para a parede e diz: Senhor, meu Senhor, lembra-te, peço-te, que andei com coração e verdade diante de ti. O rei Ezequias, ele tinha respaldo para falar diante de Deus. Coisa boa é o crente ter respaldo para falar diante de Deus. Lembra-te, Senhor. Era como você disse: Deus, o Senhor lembra que eu purifiquei o templo? Isso não é fé não, irmão. Isso não é jogar na cara de Deus não, pior do que assunto. Dizer que eu não fiz nada na obra, mas pelo que ele tinha resposto: Deus, lembra-te que eu andei com o coração sincero diante de ti. Era como você disse: Deus, eu purifiquei o templo, eu levantei o sacerdote, eu levantei homem para fazer a tua obra. O Senhor lembra, Deus. O nosso Deus, que é soberano, que é justo, que lembra das obras. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo de número 6 e o versículo de número 10, que Deus não é injusto para esquecer as vossas obras e do trabalho que tem feito enquanto serviço e agradação ao santo. Deus é fiel no tempo as suas obras. Eu vejo as suas obras. Sabe por que ele ainda não morreu? Porque você me serve. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é quando a gente faz as coisas para Deus. Porque quando a gente recorrer a Ele, a gente vai dizer: Deus, eu fiz, está aqui. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele começa a falar sobre uma fundação de um edifício. Ele está com um arquiteto. E ele diz que nessa fundação, o edifício é para ser construído. A fundação é Cristo. E aí nesse edifício vai colocar pedras preciosas, ouro e prata. E também ferro, madeira e
seja o nome do Senhor. Lembra-te, Senhor, Deus lembrou. Deus lembrou. Ai, Jesus do céu. Aí quando Deus ouve, é Deus que vai responder. A Bíblia vai dizer, porque esse texto, ele está inserido também em 2 Crônicas e Reis. A Bíblia diz que Isaías, ele está no palácio ainda andando, no pátio do palácio. Aí Deus, a oração do rei subiu tão rápido, irmão. Lembra de Deus. E Deus não é injusto, não. Deus, eu estou lembrando sim, meu filho. Eu não tenho amnésia, não. Você me lembra, mas eu lembro do que você fez por mim. Você me lembra da sua salvação, mas eu lembro sim. Você já assistiu outras coisas que você nem lembra, mas eu lembro sim. Eu não esqueço de nada. Eu estou tudo. Porque essa é uma das crônicas. A Bíblia vai dizer que Deus e que pão e uma mulher foi. Aí vai fazer Deus e a vida. Aí quando vai ver a vida, a Bíblia vai dizer que o tempo passa. O rei foi libertado. Quando ele pega o livro das crônicas, e quando ele pega o livro das crônicas, a Bíblia vai dizer que o que fizer esse homem, o que fizer esse homem me livrou da morte. Ah, esse homem pesado por mim. Se o rei atirar o homem, ele lembrou, porque o amor dele, imagine Deus. Bota um cavalo para ele andar, o rei falando, olha, bota um cavalo, tem melhor veste, que é mais do que eu, porque ele fez um algo por mim. Um homem, imagine Deus. Deus não esquece não. Vale a pena fazer as coisas para Deus. Lembra-te, Senhor, lembra? Aí nessa tarde Deus está dizendo para alguém que está aqui no coração e no íntimo, dizendo, eu estou lembrado sim, rapaz. Muitas vezes você não quer nem dizer a Deus, agora não quer ir, tu não quer nem falar para mim, mas eu tenho contemplado tudo, a sinceridade e não aqui pela minha obra. A Bíblia diz que agora a oração sobe. As irmãs do ciclo de oração dizem que a oração ela tem asa e voa. Isso é verdade, irmão. Imediatamente Deus brada para o profeta e volta. Vai lá, diz ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Vai lá, diz ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, rapaz. A Bíblia diz que o profeta volta e diz, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração. Subiu muito rápido. Tem coisas que a gente ora tanto e muitas vezes não deu resultado, mas Deus está no controle. Muitas vezes a gente ora tanto para Deus salvar, salva Deus. Quando eu me converti na Pumba da Betéria, eu olhei para a igreja e falei, essa igreja é muito pequena, eu vou lotar aqui só com minha família, com meus amigos, eu preciso lotar isso aí tudo. É porque a gente quer as coisas rápido, mas Deus trabalha no tempo dele, ele não perde o controle não. A oração subiu, Deus respondeu. Aquela oração do rei Ezequias foi uma oração emergencial. Quando a gente tem crédito com Deus, tem a oração emergencial. Quando Deus veio, está no limite. Está no limite dele, estava no limite. Ele virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. A Bíblia diz que o justo clama e o Senhor ouve e livra de toda a sua angústia. O justo, quando abre a boca com sinceridade, até os demônios têm que bater continência para ele e para ela. Voltou o profeta. E quando o profeta volta, o profeta diz, olha, Deus vai acrescentar a você mais 15 anos de vida. Veja bem, o rei recebeu uma notícia ruim. Correu para Deus, para falar para Deus. Foi buscar o socorro de Deus. Porque o salmista já disse, eleva meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro?
meu socorro é do Senhor, que fez o céu, fez a terra. O rei foi buscar socorro em Deus. Tem pessoas que quando recebem notícia se desesperam tanto. Eu digo pela minha avó quando recebe uma notícia ruim, ela acaba desmaiar. Eu não sei qual foi a notícia que você está recebendo nesses tempos, porque a gente está recebendo muita notícia ruim. Ah, coronavírus está no alto, não sei da onde, coronavírus está por aqui pela residência, coronavírus está não sei aonde. Mas ele está dizendo, procura o socorro de mim, porque eu cubro com o meu manto, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu te cubro na sombra do Onipotente, eu te cubro com o meu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Escute, o que era para a morte, Deus revogou e trouxe vida. Eu acho que você não entendeu. O que era para a morte, Deus transformou em vida. A morte já estava alegre. Vou recolher, vou levar. Aí eu disse, Pai, não, ainda tem obra, ainda tem coisa. A morte se alegrou. Aí Deus disse, não, morte, não é agora, não, sai daí. Porque na vida dele eu sou vida. Na vida dele eu sou vida. E nessa tarde Deus faz uma palavra ao meu coração de vida. Aí ele está pensando em morte, porque Deus é Deus de vida. Alguém sai, alguém passeia, alguém leva susto, e alguém pensa, ai que susto, ai que sorte, a morte querendo pegar, aí alguém aqui intercedendo, igual Pedro, a Bíblia diz que a gente vai passar a espada, a gente vai aprender Pedro, mas a igreja vai olhar, aleluia, Jesus veja Pedro, Jesus veja Pedro, aí ele diz, aí o Senhor lá do céu e o anjo filho dessa Pedro, aquilo que era para a morte, Deus trouxe vida, e aquilo que está do outro lado, está recebendo vida, aleluia, amigo, porque você está de joelho. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Alguém no meu mundo, por causa da tua oração, as irmãs estavam orando na casa da irmã Maria. A irmã Maria não viu o anjo descendo na cadeira, não. Viu não? Ela estava orando. O anjo foi lá na cadeira e libertou Pedro. Você está no teu aposento, orando, buscando, na cozinha, na sala. Aí o anjo vai lá, filho, passa a espada. Aí eu oro. Que mistério é esse? É Deus dizendo, foi Deus que deu o livramento, foi Deus que deu o livramento, foi Deus que deu a santa vida. Oh glória, oh glória, eu senti a presença de Deus, e nessa presença de Deus tem algo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem essa palavra é vida, receba essa tarde, vida para a tua vida e vida para os seus. Agora vê que coisa linda. A gente viu que o homem recebeu notícia de morte, mas ele estava no palácio ainda. Estava enfermo, mas estava no palácio. Deus diz, olha, pega uma pasta de figo e passa a enfermidade. Aí o profeta diz, olha, queres um sinal? Tu queres que a sombra passe 10 graus? Ou tu queres que a sombra volte 10 graus? Aí ele disse, hoje em dia é muito fácil. Eu quero é que volte. Aí Deus virou para a sombra. Porque Deus é o que faz e ainda deixa sinal. Peça um sinal. Peça um sinal. Peça um sinal. É porque a gente pede coisa tão pequenininha. Deus peça um sinal grande. Tu quer que eu fale contigo quantas vezes? Sempre me alertando que tem um fechado sepultura por tua causa.
Meu Deus. Era Deus dizendo a Ezequias: eu fiz uma promessa que você está acompanhando. Você quer o sinal? Eu vou dar o sinal. Porque quando Deus, Ele faz uma promessa, Ele não cumpre para que diga, nem se cumpre para que se arrependa, para que diga, diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria. Essa data é data de confirmação da parte de Deus. Eu fiz uma promessa a você. Glória a Deus. Escute isso aqui, eu estou falando através do Espírito Santo de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu fiz uma promessa a você. E essa promessa é incondicional. Alguém do outro lado está errando. Alguém do outro lado não quer nada. Mas a promessa é incondicional. Eu não vou voltar atrás da minha promessa. A promessa que eu te falei que ia ser todo mundo salvo está de pé. Nem que seja no último suspiro do seu Senhor, também salvo. Você e sua casa é meu. Eu fiz um pacto com você. E ninguém lá do outro lado vai ver. Porque ele ensinou a que ele ensinou. Eu tenho algo com ele ainda. No meu protetor para cá, eu vou passar. Meu Deus, isso aqui é eu disse para ele, que eu vou fazer uma nação. Olha, a tua presença vai ficar na mão do Egito. A minha confiança para mim, a minha protetor vai descer e vai me deixar. O Egito vai deixar ele lá, mas a promessa está de pé. Abraão estava morto, mas a promessa se cumpriu. Essa promessa que Deus me fez é muito forte. Vou encerrar agora. O povo é oprimido. Deus levanta Moisés, liberta o povo. Quando chega no Mar Vermelho, o povo de Moisés era melhor que ficasse lá no Egito. Lá tinha sepultura, Moisés. Aí Deus vai dizer, Moisés, e é o povo demais. Esse povo não me quer não, Moisés, mas eu quero esse povo. Porque a promessa que Deus fez para mim lá está de pé. E nessa tarde, Deus está dizendo para o teu coração, a promessa que eu fiz aos teus, eu estou de pé. Mesmo ele não querendo, eu vou colocar, tem que querer essa coisa. E a vontade permissiva de Deus tem, mas também tem a vontade soberana. E Deus tem uma promessa. Eu não faço a família. É uma promessa soberana. Aleluia. Ninguém impede. Agora, para encerrar. O rei Ezequias recebeu a notícia e ele estava na sua casa. Mas Deus disse que era a vida o que era para a morte. A Bíblia diz, no capítulo 5 de Marcos, que Jairo chega para Jesus dizendo, minha filha está moribunda. Jesus chega, a menina está morta, mas está dentro da casa. Jesus chega e diz, Talita, como menina, a ti te digo, levanta. A menina se levanta. Você pode dizer, Ezequias ainda estava em casa. A menina de Jairo estava em casa, mas a menina estava morta. Ezequias não estava morto, a menina estava morta, mas a Bíblia vai dizer que vinha um funeral no capítulo 7 de Lucas. A Bíblia diz que deu um cortejo, e a Bíblia diz que Jesus para o cortejo, chega no caixão e diz, menino, levanta. Você pode dizer, o menino estava indo para o cemitério, mas a Bíblia vai dizer que Marta e Maria mandou chamar Jesus. Lázaro fazia 4 dias que estava morto. Aí Jesus foi lá e disse, renove a pedra. E
e disse: Lázaro, sai para fora. Jesus pode estar na casa dele, pode estar com vida, mas Jesus, ele é vida. E quando ele é vida, ele passou no pé e não subiu. E Jesus estava dizendo: eu sou vida na tua vida. Não recebe vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou vida. O que era para a morte, Jeová deu vida. Tem tanta coisa aqui para contar que Jesus está fazendo, mas se a gente for falar, o tempo vai embora. Porque Jesus, quando promete que é vida, ele é vida. O inferno pode se levantar contra os teus. A gente sabe, a gente é cristão. A gente sabe que existem as lutas espirituais. Mas quando o Senhor tem uma promessa, ninguém morre, só morre quando ele quer. E ainda, eu digo mais, tem pessoas que já era para morrer, mas não morreu. Por quê? Deus ouviu a oração de crente. Deus ia guardar alguém, mas alguém intercedeu e disse: não, vai viver mais um pouco. Você está pegando essa palavra? Deus está falando na brisa comigo? Olha, ia morrer lá, mas eu dei vida. Tem pessoas que sentem uma dor. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus, vai ser agora. Ai, Deus, vai lá, vai ser vida. Então, você recebe vida e crê que Deus é na tua vida. Amém? Deus abençoe.